Essa mensagem que nós acabamos de ouvir, em Marcos 16, 15 e 16, a nossa mensagem de comando, quando Jesus disse claramente, vão para o mundo inteiro e preguem o Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. E eu estou aqui hoje para mostrar para esta congregação algumas coisinhas que Deus tem feito através desta congregação, e então alguns planos que nós temos dentro do presbitério aqui, temos planos de avançar nesse trabalho que já foi feito há muito tempo atrás e continua sendo feito e vai mais ainda. Mas a missão de Deus para o mundo é a salvação dos perdidos. Aqui em Belo Horizonte e em toda parte, especialmente em Minas Gerais, por enquanto, né? E então, também a plantação de igrejas em toda parte do mundo. É isso que Deus quer. Agora, muitos aqui não sabem o que a congregação aqui já fez. Deus já fez através de nós. Desculpe, né? Eu falei errado aqui. Agora, lá há mais que 20 anos, a igreja aqui em Belo Horizonte, Deus usou para plantar uma congregação lá em Ribeirão das Neves. E então, pouco depois, lá em Contagem. E pouco depois disso, no mesmo ano, de fato, lá em Eldorado, na cidade de Contagem. E então, lá no Liberdade. E então, depois disso, em Venda Nova. Depois de Venda Nova, então, lá em Santa Luzia. Vocês reconhecem que esse mapa que estamos vendo aqui é somente um quadradinho aqui, pertinho de BH, né? Essas congregações todas começaram quando tinha irmãos que estavam morando naqueles locais. E como a gente sabe, andar de ônibus no domingo não é fácil, não. Então, muitas vezes, como lá em Neves, né? 1 hora de viagem de ônibus, uma vez que pega o ônibus. Agora, para pegar o ônibus, se você perde tem que esperar 1 hora, né? E então, vem aqui no centro, participa do culto, e então, depois, tem que pegar o ônibus para voltar para casa. E tinha muitas famílias que estavam envolvidas que não tinham condições nem de pagar o ônibus. E também tendo que andar tanto tempo para chegar aqui no centro. E então, o nosso irmão Paulo José e a sua família tinha um grupo lá na casa deles. E eles, então, estavam com a casa tão cheia que estava transbordando da sala até lá na cozinha e até lá no quintal, lá fora da casa deles. E falamos, está na hora. Começaremos uma congregação nessa cidade. E glória a Deus que começou, continua, e a igreja aqui também ajudou a comprar o prédio lá, que eles têm hoje. E muitas e muitas e muitas coisas que estão sendo feitas até hoje para ajudar aquela congregação. A igreja que ajuda no sustento do irmão, e ele também recebe outro sustento de outras fontes, mas graças a Deus que esta igreja está muito interessada na salvação daquela cidade. E lá em Santinho, no Neves, então, na cidade de Neves, graças a Deus que tem uma congregação. E então, lá em Contagem, também, começou com vários irmãos de lá, vindo para cá, mesma história, basicamente. E lá em
Está escrito, né? É só ler. Lá no Liberdade, a mesma coisa, nosso irmão Mateus e outras famílias da Igreja do Senhor morando lá. E então Mateus começou a trabalhar com os jovens na região, jogando futebol. E ele, então, como o professor, né, o treinador, não deixou os jovens ter um comportamento não cristão. Ensinou, encorajou, ajudou, fez estudo bíblico com os jovens. E no mesmo dia se batizaram 12 daqueles jovens. Glória a Deus. Então se iniciou aquela congregação e graças a Deus que até hoje a igreja aqui está envolvida, encorajando, né? E também lá em Venda Nova, graças a Deus que o trabalho lá está se sustentando, está levantando, né? E também lá em Santa Luzia, os irmãos de lá começaram quando tinha várias famílias que moravam lá, precisando de congregação lá, então se iniciou graças ao nosso bondoso Deus. Agora, você está vendo aquele quadradinho ao redor de Belo Horizonte? Esse foi o mapa que a gente acabou de ver. Mas então, a primeira obra que a congregação aqui fez, lá nos anos de 1990 e alguma coisa, acho que foi 95, que iniciou a congregação em Vitória, para a glória de nosso Deus. Mandamos uma equipe para lá. E então, pouco depois, a congregação aqui preparou, enviou irmãos lá para Uberlândia. Já tinha 2 irmãs que estavam morando lá. Elas tinham estudo bíblico na casa delas. Aos domingos, as irmãs estavam louvando a Deus, mas é evidente que precisava de uma congregação naquele local. E então os irmãos daqui se prepararam e a gente enviou para lá. Por muito tempo visitamos muitas vezes, continuamos orando, encorajando, visitando a obra de lá, tudo para a glória de nosso Deus. E então, aqui na Grande BH, em Betim, começou da mesma forma, irmãos morando lá, tendo estudo bíblico na sua casa, muitas pessoas interessadas. E então, nosso irmão Giovanni Vantuil e a sua esposa e outros começaram aquela congregação. A igreja daqui envolvida ajudou a construir o prédio lá, continua encorajando. Glória a Deus por todo o trabalho que aquela congregação está fazendo para a glória de Deus. Eu esqueci de falar que lá em Uberlândia já tem 3 congregações. Eles levaram essa visão para lá. Tem 3 congregações em Uberlândia e também tem uma outra congregação aqui em Caldas Novas, aqui ao norte. Fica a mais ou menos em Goiás, no estado de Goiás, mas eles começaram aquela obra e tudo tem história. Se eu contasse a história de todas as congregações, iríamos ficar aqui até amanhã. Mas graças a Deus que os irmãos de lá estão trabalhando para o Senhor, para a glória e honra dele. E então, começou, né, em Betim. Eles já começaram outras congregações e, de fato, né, ao sul aqui de Minas Gerais, eles começaram uma congregação que continua e glória a Deus por isso. E então começou a congregação em São João del Rei, quando uma família daqui se mudou para lá. Irmão Dionísio e Vilma foram para lá, até os filhos, pelo menos um dos filhos nasceu lá. E então
a congregação começou e continua até hoje, glória ao nosso Deus. E então, em Jaboticatubas, a mesma coisa. Tinha pessoas lá, né? A família, né, de um irmão lá de Olipe de Melo, que mora lá. Então, começamos a congregação lá em Jaboticatubas. E então, em Alto Rio Doce, o lar de nosso irmão José de Almeida, ele então voltou para casa, levou o evangelho para lá, e graças a Deus que temos irmãos da família dele. É bem na roça, né? Do jeito que eu gosto, mas não tem tanta gente na roça. Então, eu larguei a roça há uns 40 anos para pregar o evangelho em outras partes. Mas graças a Deus pela congregação lá naquela cidade, ou naquele local. E então, em Sete Lagoas, também, o nosso irmão Marcos Sacramento e a família se mudaram para lá e começaram aquela congregação. Hoje, nós estamos com planos de ajudar aquela obra a dar uma boa arrancada. Então, se você tem interesse em ajudar nesta obra, precisamos de todo tipo de ajuda para que aquela obra vá para frente. Então, fale com o presbitério se você tem interesse em ir para lá conosco, ajudando nesta obra. E então, em Montes Claros, o irmão João veio de lá para cá, para estudar, para trabalhar. Chegando aqui, então, ele conheceu Cristo, se batizou e depois de pouco tempo ele disse, não, eu não estou satisfeito que a minha família lá não tem o evangelho. Então, o nosso irmão José foi semanalmente na casa dele durante muito tempo, preparando eles para essa obra. Eles voltaram para casa, lá em Montes Claros, levaram o evangelho, e nosso irmão Dionísio vai para lá. A igreja aqui envia, o irmão custeia a viagem para ele e outros a cada vez que tem um fim de semana prolongado, e são 10 por ano, né? A cada 2 meses, mais ou menos, né? Mas, graças a Deus que os irmãos estão indo para lá, o trabalho lá está crescendo, temos novos irmãos, tem novas pessoas sempre se batizando lá, e damos graças a Deus por esse trabalho. Temos vários irmãos aqui que estão bem envolvidos nesta obra. E então, em Goiânia, Goiás, 2 famílias se mudaram daqui para lá, ao trabalho. Chegando lá, então, eles não se contentaram em ir para uma igreja que não tinha nem ensino, nem prática bíblica. Então, eles se reuniram na casa deles, para a glória de Deus. E então, tem outras pessoas lá, a gente sabe agora, lá de Brasília. Então, queremos incentivar, queremos encorajar que essa obra vá para frente, para a glória de nosso Deus e Pai. Agora, se você contou, são 15 congregações que começaram daqui. Então, se todos estivessem aqui, eu acho que deveria ter mais ou menos uns 1.000 e poucos membros da igreja daqui. Então, graças a Deus que os irmãos foram, que estão trabalhando. E tem gente que me diz algumas vezes, não me diga que a igreja está crescendo. Está sim. Glória a Deus. Está crescendo em várias partes, de várias formas, e que Deus seja louvado por isso. Agora, olha aqui, as congregações em Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo. Essas que eu lembrei, talvez eu tenha esquecido de alguma, mas essas são as congregações que temos atualmente nesses 3 estados. Onde que está a grande maioria dessas congregações? Na Grande BH.
Então, irmãos, glória a Deus que tem umas 20 congregações aqui na Grande BH. Porém, tem uma coisa que a gente precisa lembrar, né? Que tem outros lugares, muitas pessoas morando em vários outros lugares, cidades grandes. Olha aqui, Belo Horizonte, que é a maior em Minas Gerais, que tem mais ou menos 2,5 milhões em BH próprio, né? Aqui dentro do contorno, né? E então, além disso, em Contagem, mais que 650 mil habitantes, também em Betim, e até agora, todas as cidades têm pelo menos uma congregação da Igreja do Senhor. Agora, Ribeirão das Neves também, com mais que 325 mil, e então, todas essas na Grande BH. Tem mais que 6 milhões de habitantes na Grande BH. Então, graças a Deus que tem tantas congregações aqui, né? Agora, em Uberlândia, 670 mil habitantes naquela cidade. E também Montes Claros, com quase, eu entendo que tem até mais que 400 mil habitantes agora. Esses números têm mais ou menos uns 2 a 3 anos. Então, já estão desatualizados. Mas, olha aqui, Juiz de Fora, né, que começou pelo trabalho lá em Betim. Então, tem 560 mil habitantes, mais ou menos. Glória a Deus que tem congregação lá. Tem 4 cidades em Minas Gerais que há 25 ou 30 anos a gente estava já planejando iniciar a igreja, fora de Belo Horizonte. As 4 extremidades do estado. Então, ao leste, Uberlândia, graças a Deus que tem congregação. Ao sul, então, Juiz de Fora, graças a Deus que tem congregação. Ao norte, graças a Deus que Montes Claros tem congregação. E então, Uberaba, com 325 mil, não tem congregação da Igreja do Senhor, que nós saibamos, né, até agora. Então, é uma cidade que precisa muito de uma congregação. Governador Valadares, com 280 mil, que não tem uma congregação da Igreja do Senhor. E então, Ipatinga, 260 mil habitantes, somente na cidade de Ipatinga. Mas, então, eu comecei a pesquisar, eu levantei essas coisas, fui na internet, e então puxei o número de habitantes em cada cidade em ordem de tamanho. Então, BH primeiro, que vai até lá embaixo, vou mostrar daqui a pouco. Mas Ipatinga tem uns 260 mil, mas olha aqui. Em todo o Vale do Aço, tem uma população de mais que 500 mil habitantes. E coisa interessante, essas 5 cidades que a gente vai ver aqui, de Ipatinga, que está bem no meio, todas as outras cidades, as pessoas podem chegar de ônibus dentro de 30 a 40 minutos lá para Ipatinga. Mais que 500 mil habitantes na região. Irmãos, se for da vontade de Deus, este ano ainda vamos começar uma congregação aqui no Vale do Aço. Temos que ter uma congregação, temos que ter plano, temos que ter estratégia. Então, vamos começar uma congregação com a ajuda de Deus. Ele vai fazer através de nós uma congregação em Ipatinga e queremos incentivar grupos de estudo em todas essas cidades. Mas precisamos estar bem no meio para ser bem acessível a todos. Se fosse lá em Ipaba, né,
com uma congregação lá, porque conhece alguém de lá, quem lá do outro lado da cidade que poderia chegar lá com facilidade, né? Mas com um ônibus só, todos podem chegar até o centro de Ipatinga. Então, Ipatinga em si tem 260 mil, mais ou menos. Oi, Coronel Fabriciano, quase 110 mil habitantes. E então, Timóteo, que fica a 30 minutos lá de Ipatinga, 89 mil habitantes, mais ou menos. E então, do outro lado, lá ao norte, Santana do Paraíso, com 27 mil habitantes. E além dessa cidade, então, Ipaba, que tem 16.708, né? Naquele último censo. Mas eu simplesmente somei todos esses números para chegar até os 502 mil habitantes. Temos que ter uma congregação aqui para já. De fato, temos uma pessoa lá com a qual Luana e eu já estudamos por internet, por telefone, algum tempo atrás. Houve dificuldades, ela estava morando em outra cidade naquela época. E também tem um irmão, do nosso irmão Carlos, lá de Contagem, que mora lá, que se batizou um tempo atrás, mas foi para uma denominação por falta de apoio. Irmãos, não pode acontecer isso. Temos que ir lá. Você está conosco, com o presbitério aqui, em ir para lá e levar o evangelho? Glória a Deus. Agora, olhe as cidades com mais de 100 mil habitantes em Minas Gerais. São muitas, né? Em quase toda parte. Só que lá ao norte tem menos, porque é mais árido, né? Mas tem muitas e muitas cidades que precisam de Jesus. Agora, esses são, eu simplesmente recortei, copiei aqui da internet. Então, essa primeira fileira aqui, né, tem todos acima de 500 mil habitantes. Só que a região lá de Ipatinga, Vale do Aço, já tem mais que 500 mil. Então, deve ser até incluído aqui. Agora, coloquei um pontinho aí nas cidades que tem congregação da Igreja do Senhor. Dessas 32 cidades em Minas Gerais, com mais que 100 mil habitantes, tem apenas 9 cidades com a Igreja de Cristo, como nós a entendemos da Palavra de Deus. Nós temos muito trabalho para fazer. Agora, tem as cidades alvos atuais, que tem X, né? Aqui tem Ipatinga, e também tem Coronel Fabriciano, tem Lavras. Temos uma família aqui em Belo Horizonte. Eu convidei eles a estar aqui hoje, só que tinha responsabilidades lá no Lipe de Melo, onde eles participam, e não poderiam vir. Mas essa família tem 11 pessoas na família deles que moram em Lavras, que estão querendo estudar a palavra de Deus. Nós podemos deixar isso para trás? De jeito maneira. Temos que ir lá e levar o evangelho para Lavras. Temos famílias aqui que já moraram lá. Temos famílias aqui que conhecem pessoas lá. Nós precisamos levantar e ir para lá tanto, né, tão cedo quanto possível. Agora, pedimos, né, Pai, por favor, mande mais trabalhadores. Precisamos de trabalhadores de todo tipo. Todo mundo aqui pode participar dessa obra, dessas obras. Mas a obra de evangelizar e começar congregações em Minas Gerais, todos aqui podem participar de alguma forma. Vamos nos unir.
né? E que almas sejam salvas por todo o estado de Minas Gerais, o Brasil e o mundo inteiro. Agora, plantar igrejas é uma obra espiritual. O mandamento de Deus, né? Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, ele mandou. Agora, requer muita oração. Sendo uma obra espiritual, precisamos orar muito. Quem vai orar conosco por essa obra? Glória a Deus. Se você levantou a mão, ou se não, por favor, ore. Que a gente possa levar o Evangelho a todas essas cidades. Agora, a partir do dia de Pentecoste, os irmãos se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A partir do primeiro dia da igreja, que Jesus plantou através dos apóstolos, estavam em oração. E a igreja cresceu muito por toda parte naquela época. Hoje precisamos de muita oração para que a igreja cresça. Também requer pregar a verdade. Não é só chegar lá e pregar de qualquer forma. Requer pregar a verdade de Deus. Se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Tiago 5, versículo 19 e 20. Então, temos que pregar a verdade para que as pessoas sejam salvas e para que iniciemos mais congregações da igreja do Senhor. Também, Filipenses 2, versículo 13 diz: e Deus que opera em nós, tanto querer quanto o realizar. Então, sendo que é Deus que faz isto, não devemos nos orgulhar como se alguma coisa fosse de nós, além da obediência. Precisamos sim obedecer. Precisamos fazer aquilo que Ele diz. Mas é Ele que nos dá o desejo. Isso que temos. A gente está orando há um bom tempo sobre isso. Ele deu o desejo. E agora, o jeito de realizar, Ele vai nos ajudar. Também é uma obra humana. Deus escolheu usar o ser humano. Requer alguns para ir, requer aqueles que enviam. Requer sustento de todo tipo. Não estou falando só de dinheiro, como alguém já falou aqui hoje, né? Precisa de muitos tipos de sustento para que essa obra vá para frente. Também, Deus poderia até levantar pedras para falar por Ele, mas Ele escolheu pregar através de seres humanos. Ele escolheu você para ser o filho dele, né? E então, Ele pode te usar para a glória dele. Em Mateus 28, versículos 19 e 20, Ele disse: vão para o mundo inteiro. Isso quer dizer, vá eu e vá você. Vamos lá, fazendo a nossa parte. Quer seja alguém que vai ficar aqui para ajudar na oração
e atrás do trabalho, ou então aqueles que vão. Que Deus seja louvado e que possa ser feita mesmo. É uma obra física, requer uma dedicação física muito grande. Pergunte para qualquer desses irmãos que estão em outra cidade, os irmãos daqui que estão ajudando ou já ajudaram em outras obras, e você vai saber que realmente quer uma dedicação grande. Requer também preparação do local da missão. Já estamos trabalhando para iniciar nessas duas cidades que eu falei. Lá em Ipatinga, lá em Lavras, já estão sendo feitas coisas feitas lá para iniciar essa obra. Requer também a preparação daquilo que leva ao local da missão. Então, você que pensa, eu não vou ter condições de ir, não tenho condições de fazer isto ou aquilo, você pode ajudar a preparar coisas que vão ser levadas para essas obras. E muitas outras coisas. Requer também a disposição de ir e vir muitas vezes. Como os irmãos ainda, agora já tem uns 10 anos, se não me engano, que começou a congregação lá em Montes Claros, mas os irmãos vão lá umas 10 vezes por ano, né? Então, temos que ir e vir muitas vezes. Agora, é uma obra também cooperativa. Requer muita cooperação entre aqueles que ficam, aqueles que vão, aqueles que recebem a pregação do Evangelho, né? Como diz lá em Filipenses 1, de 3 a 11, o Paulo estava escrevendo aos filipenses e louvando eles pela cooperação deles do Evangelho. Então, requer muitas coisas. É uma obra também que requer compromisso. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, rapidinho, e acabou. Requer compromisso. Requer organização. Temos que nos organizar. Requer prontidão e muita dedicação. Há mais que 20 irmãos, somente desta congregação, aqui no centro de Belo Horizonte, que tem condições de pregar o Evangelho, e pregar bem. Somente daqui no centro. E estamos chamando os irmãos de toda parte para participar. Então, por que ficar somente aqui e pregar o Evangelho? 1 ou 2 ou 3 pregando por aqui, quando tem 20 pessoas preparadas para fazer a obra. Vamos lá. Vamos fazer aquilo que Deus nos deu condições de fazer. É uma obra também que requer compromisso, né? Devemos ter a atitude de Isaías. Qual que é? Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Isto foi Isaías. E você? E eu? O presbítero daqui pergunta agora: quem aceita o desafio de cooperar com esta obra? Então, vamos para frente. Vocês vão ouvir muito sobre isto nos próximos anos, a partir de agora. Então, que Deus seja louvado e vamos lá para pregar o Evangelho e ver muitas almas salvas e muitas congregações começadas aqui em Minas Gerais. Que Deus seja louvado.